aqui. Boa noite aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma boa noite para todo mundo. Começamos agora o nosso Periscope. Um pouco mais tarde, mas não muito tarde. Depois de um dia de trabalho, júri, aqui estamos nós. E vamos começar aí. Só lembrando de convidá-los para o dia D do TJ de São Paulo e para os cursos do Ministério Público de Rondônia e do Ministério Público de São Paulo. Tá? Pessoal, eu quero conversar com vocês sobre o esforço precede o direito. Tá? Que legal. Obrigado aí. Obrigado, pessoal que está lá em São Paulo, no dia D. Bom, é o seguinte. O esforço precede o direito, mas nós temos a sensação de que o direito deveria preceder o esforço. Entre a palavra e o cumprimento da palavra, você vive um lapso temporal que é muito maior do que a gente imagina. É o lapso entre a ideia e o cumprimento da ideia, a concretização da ideia. É o lapso entre a oportunidade e o aproveitamento por completo da oportunidade. E nesse meio termo, a gente chama isso de esforço. A maioria das pessoas, a gente tem ouvido muito falar de determinação, disciplina, resiliência, foco, estudo, e aí passamos a ter a sensação de que todo mundo à nossa volta passou a ter foco, disciplina, determinação, resiliência, mas não é verdade. Cuidado com aquilo que você vê e cuidado com a percepção e a interpretação que você faz daquilo que você vê. A aparência de esforço não é esforço. E a aparência de esforço do outro não pode fazer com que você se sinta menor, diminuído, em razão desse aparente esforço. E aí vamos trazer de uma forma mais concreta. Você pode perceber que você vê hoje muitas pessoas estudando, especialmente através da rede social. Parece que as pessoas respiram aquilo. Só que entre a foto que a pessoa posta ali, posta legitimamente, cada um posta o que acha que tem que postar, e o estudo após a postagem da foto, há uma distância muito grande. A foto faz parecer que a pessoa tem o direito, mas não tem. O que gera o direito é o esforço. E o esforço é depois que ela postou e deixou o celular do lado, é a hora do esforço. É isso que vai determinar. O que acontece? Quando você vê as pessoas postando o tempo todo, você tem a impressão de que as pessoas estão se esforçando demais e que as coisas estão dando muito certo para todo mundo e menos para você. O que é uma mentira. E uma mentira que todos nós caímos, viu? Não é só você. A gente tem uma percepção equivocada da realidade porque a gente julga a realidade à nossa volta a partir daquilo que a gente vê. Como o que a gente vê hoje é muito centralizado a uma rede social, naturalmente a gente acha que o que está ali na rede social
é o que acontece o dia inteiro quando não é. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de tirar o peso das suas costas, de parecer que você está atrás dos outros nesse esforço diário que deve existir na vida de qualquer um que pretende crescer em qualquer área da vida. Em segundo lugar, o brasileiro é indisciplinado culturalmente. Então, a primeira luta que você tem que fazer é uma luta da reconstrução da cultura na qual você está inserido. Você precisa reconstruir essas concepções. Então, assim, nós não temos o costume de sermos disciplinados. Isso é um fato. E se você efetivamente for, você vai gozar daquilo que é o fruto da disciplina e do esforço. Mas de uma disciplina perene, gente, porque senão não é disciplina. A disciplina pressupõe constância, senão não é disciplina, senão é arroubo por qualquer coisa, mas por romper os seus rompantes. Porque chamar sua atenção, acho que caiu. Travou? Ixi, travou. Vamos lá pro Prof. Samerage, pode ser, gente? Travou. Pessoal, e agora? Travou? Continua travando ou não? Voltou ao normal? Acho que vamos conseguir voltar ao normal. Voltou? Porque aí a gente não perde a conexão aqui. Bom, é porque agora eu tirei da internet, estamos na 3G. Bom, pessoal, então de qualquer sorte, o que a gente precisa ter consciência, primeiro, é que disciplina é algo muito mais raro do que parece, muito mais fácil de ser dito do que parece, do que de ser feito, de ser cumprido, de ser executado, porque pressupõe constância. E a gente vive em uma sociedade inconstante, culturalmente indisciplinada. Se nós somos o país do jeitinho e culturalmente o país do jeitinho, isso quer dizer que nós não temos o hábito de pensar a longo prazo. Basta você ver que a crítica pessoal daquele que é o maior empresário brasileiro, que é o Jorge Paulo Lemann, quando ele se refere a si mesmo, e eles perguntam para ele: se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente? Ele diz: eu pensaria mais a longo prazo. Eu não pensei muito a longo prazo. E nós estamos falando de alguém extremamente bem-sucedido. Ou seja, não pensar a longo prazo é uma característica típica do brasileiro. E aí, eu queria ver com você o seguinte: você tem planos? Isso eu conversava com um amigo meu, um advogado, e ele dizia que montou planos para 5, 10, 15 e 20 anos. Ele já está no 20 dos 20 anos. Então, planos para serem executados em 5, em 10, em 15 e em 20. Aonde ele queria chegar até cada idade, nas diversas áreas da vida. Você tem algum plano que supera o lapso de 5 anos? Concreto mesmo. Olha, daqui a 10 anos, existe algum plano assim que você tenha? Uma outra pergunta: você tem algum plano para 5 anos? Tem ou não tem? Porque às vezes a gente resume do tipo, e isso eu vejo muito, né? Porque é o universo que a gente está inserido aí, as pessoas estão estudando para concurso público e tal, beleza, o plano é passar, tá bom, mas você precisa ter um plano maior do que esse. E aí você vai estudar
e vai ver que essa etapa do concurso é só uma etapa de uma vida muito maior, porque quando a gente não faz isso, a gente acha que o concurso é maior que a vida. E aí você consegue, a partir dessa concepção, ter muito mais tranquilidade e se esforçar de forma mais leve. Lembra da mansidão? Se esforçar de forma mais leve. Eu quero deixar com vocês aqui essa reflexão para que nós possamos começar a construir. Eu gosto muito, assim, a pessoa diz assim, ah, Deus tem um plano. Eu também acho que Deus tem um plano. Mas Deus nos deu a capacidade de elaborar planos. E quando Deus nos dá um atributo, ele tem uma função. E se nós temos esse cérebro para pensar, é porque a gente deve fazer uso, entendeu? Então, assim, que tal você ter novos planos? Você que está cansado dos planos que você tem hoje. Você parar um pouco, pegar um rascunho e dizer, vou escrever um plano sobre como eu quero a minha vida daqui a 10 anos, por exemplo. Onde eu quero estar. Posso escolher. A vida vai ser muito diferente, claro. Mas isso é legal, porque isso revigora algo fundamental para prosseguir no esforço, que é a esperança. Se você não tem esperança, você não tem força para fazer aquilo que você quer. Que tal fazer isso? Escrever aquilo que você deseja ser, ou estar, ou alcançar nos próximos 10 anos, nas diversas áreas da sua vida, profissional, pessoal, financeira, familiar, espiritual, para os próximos 10 anos. E aí você desenvolver isso para que o seu dia a dia tenha coerência, mas para que você renove o seu ânimo. E aí você consiga ter esforço. Voltamos ao início do nosso diálogo. O esforço precede o direito. O direito, quando eu me refiro, é o direito de usar, é a conquista, é o direito adquirido. Primeiro você precisa conquistar para depois ter o direito conquistado, o direito adquirido. Então, o esforço sempre vai preceder algo relevante, porque este é o critério mais justo de se atribuir a alguém algo relevante, porque senão não há justiça. Você pode dizer que em relação a alguma outra pessoa ela conseguiu sem esforço, mas você não está tratando de justiça. Quando você trata de justiça, aquilo que é relevante pressupõe esforço. E aí fica a nossa ideia aqui, justamente a nossa ideia, de que o esforço precede o direito, a conquista precede o direito conquistado. Então fica a nossa sugestão, bem lembrado pelo colega aí que nos assiste. É preciso ter planos mais a longo prazo e planos novos e maiores que renovem em nós a esperança. O renovo da esperança nos permitirá ter maior constância na nossa atuação e nos permitirá maior esforço. E o esforço continuado e reiterado nos levará ao direito que pretendemos exercer um dia. Tá certo? Era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Um grande abraço, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.